Abra sua Bíblia em Isaías 66, por favor, para que pela graça e poder de Jesus, nós possamos estar envolvidos na mesma informação. E eu queria que todos vocês agora, ao lerem isso, imaginem se ali, isto é para você, isto é para mim. Isaías 66. Vamos juntos? Diz assim, o verso 22. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz quem? O Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Continue lendo. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Que dia na nova terra e no novo céu nós iremos adorar ao Senhor? Que dia? Sábado. Portanto, quem está aguardando o sábado aqui, está somente fazendo o que daqui uns dias faremos pela eternidade toda. Louvado seja o Senhor. E se você é uma pessoa que ainda não guarda o sábado, eu gostaria de convidar você para fazê-lo. Você precisa estar envolvido nisso. O Deus que você ama, o Deus que criou você, tirou um dia dizendo que pertence a Ele, para que Ele fosse adorado. E é por isso que estamos aqui hoje. E eu quero dizer a vocês que o fato de estarmos sem luz elétrica, neste friozinho, também é ação divina. Vocês sabiam que tudo nesta nossa viagem para cá tem me remetido ao que os valdenses passaram? Daqui uns dias o povo do Senhor, os últimos povos da terra, irão estar envolvidos em situações semelhantes. Vai apertar o funil. Vamos estar envolvidos em situações que vai ficando nessa estrada só quem tiver vontade de se entregar completamente. Quem se adequar às privações, quem se adequar às situações mais apertadas. Irmãos queridos, vai ficar tão mais difícil que você não tem ideia. Eu perguntei para vocês essa semana e eu vou voltar a perguntar agora, para colocar a todos na mesma página. Nós daqui para frente teremos mais problemas ou menos problemas no mundo? Não existe nenhum ser humano, eu comecei no sábado passado dizendo isso, não existe qualquer pessoa que esteja com os olhos do entendimento bem abertos, que não esteja percebendo que o mundo envelhece piorando. Nós estamos diante de uma situação terrível, como em nenhuma época da história se registrou algo igual. Historicamente não houve uma época tão terrível. Eu estou falando de uma situação social. Nunca tivemos uma situação como esta, onde nós estamos vendo a situação familiar, a situação de amizade, o comportamento humano em decadência de uma maneira como nunca se viu. Mesmo na época do Império Romano, não foi tão difícil. Estamos assustando os historiadores. Politicamente, nunca existiu uma época em que todos os países do mundo estivessem envolvidos em tanta falcatrua, desonestidade como agora. Nunca aconteceu. O que é isto? É um reflexo do que tem dentro do coração humano. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O que é isto? Não é simplesmente uma obra do acaso. É o resultado do que os seres humanos estão fazendo. Isso é um reflexo do que os seres humanos estão trazendo para a humanidade. Por isso o Senhor Deus terá que interferir. Ontem à noite eu perguntei a vocês quanto poder Satanás tem nos outros mundos. Vocês me responderam de forma correta. Nenhum poder. Lá não existe uma só gripe. Lá nunca existiu um hospital. Ninguém nunca se drogou. Nenhuma menina casou-se grávida. Nunca aconteceu de uma só pessoa, um só ser naquele lugar que tenha falado mal para os outros. Por que eu estou falando isso? Porque eles tiveram filhos, sim ou não, nos outros mundos. Foi feito um casal, Adão e Eva, no início. Nos outros mundos também.
Eles tiveram toda uma vida perfeita. E vocês sabem que quando foram visitados, e a senhora White os visitou, encontrou mundos perfeitos, com pessoas perfeitas, sem um só problema. E foi perguntado, ela disse, por que vocês são tão mais bonitos e tão mais fortes e capazes, com aparência tão boa, do que os seres da terra? E foi a resposta, aqui ninguém nunca tocou naquela árvore que Deus pediu que não tocasse. Em todos os mundos existe uma árvore igual. Em todos os mundos foram dados a mesma chance e não foi dada oportunidade para o inimigo. O único mundo onde o Satanás teve chance, onde nós demos a ele a autoridade, foi aqui. Assim é no nosso lar. Satanás só tem autoridade na sua vida que você conceder. Ele só tem poder na sua vida o quanto você permitir. Ele não tem poder sobre você se você decidir diante do universo e pedir que Deus tome a sua causa. Durante toda essa semana nós estivemos estudando como Deus toma a causa humana. E Deus toma a sua causa. Posso dizer uma coisa a você? Abre bem os seus ouvidos agora. Crianças, prestem atenção no que a tia Maísa vai falar. Eu preciso que agora que vocês prestem muita atenção. Presta atenção agora, filho, com todo cuidado. Olhe bem. Irmãos, isso aqui é uma parte importantíssima do trabalho do Senhor. Você acha que mesmo o mal aumentando do jeito que está, Deus vai terminar o trabalho dele como um fracassado? Ouça o que eu vou te dizer agora. Se você olhar de forma aqui horizontal, olhando para todos os países, quantas pessoas estão fazendo certo? Tem mais gente fazendo errado ou certo? Então eu vou te fazer uma pergunta. Tem mais gente fazendo errado. Então quem está vencendo a batalha? Deus ou Satanás? Eu sei que parece que você vai cometer um pecado se você responder o que realmente parece. Vamos ser honestos? Olhando para o planeta Terra, tem mais gente fazendo certo ou mais gente fazendo errado? Então, quem que está vencendo nesse planeta? Olha para cá agora. Eu vou te pedir para você fazer uma viagem comigo nesse segundo. Tudo depende da maneira como você olha. Você não é dessa terra, não pertence a esse planeta, você foi resgatado para a família de Jesus, você pertence ao Deus do universo. Eu vou te pedir para você subir comigo e não olhar de forma horizontal. Eu vou te pedir para você olhar de cima para baixo. Suba comigo, chegue bem alto mesmo. Quantos mundos Deus tem que não pecaram? Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma. Lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas procurá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, ungiu suas feridas, tomou-a em seus braços e ao redil voltou. Irmãos, te assusta? Você faz parte do redil resgatado. Você batizou-se na igreja do Senhor. Você faz parte do plano celeste. Você foi trazido para a família celestial. Você faz parte daquele grupo vencedor pela graça de Cristo. Te peço agora para você pensar a quantidade de gente que Deus tem que não pecou. São milhares de milhares, trilhares de trilhares. Olhando de cima para baixo. Quem está vencendo? Você faz parte do grupo vencedor. Você faz parte da maioria, não da minoria. Você é minoria nessa terra, não no universo. Você é minoria nessa terra, não no universo. Saiba disso. E é sobre isso que eu gostaria
que agora, ao abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, em 1 Coríntios, você analisasse comigo algumas coisas especiais. 1 Coríntios, por favor, encha seu coração nessa manhã fria, de calor do céu, de poder do céu, para pensar que você está estudando nessa manhã em preparo para o dia que o Redentor virá nos levar embora daqui. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo nos conta um detalhe do que ele via, do que ele sabia. Por favor, vamos ler juntos o que está em 1 Coríntios 4, verso 9. Olha o que ele diz, Paulo falando. Deus usando a boca de Paulo para dizer para você e para mim o que está escrito aqui. Pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Olhe para cá, por favor. O céu observa detalhadamente tudo o que acontece nessa terra. Tem seguido a sua vida. Tem se envolvido com as pessoas dessa terra. Você sabia que Deus envia anjos para direcionar pessoas para ouvirem o que precisa ser ouvido? Às vezes a gente pensa que é pura coincidência, não é, que é um acaso, não é. O Senhor Deus, Ele envia e diz, vai agora, mexe com aquele casal, para que aquele casal vá e veja, entre, escute. Ele faz com que você, pela graça e poder de Deus, tenha a oportunidade de ouvir o que precisa ouvir. Eu tenho certeza absoluta, você está aqui hoje por causa do que eu tenho para falar. E eu queria que em nome de Jesus, neste momento, apesar de Alessandra ter orado por nós, você pedisse a Deus, Senhor, me ajude a entender o que vai ser explicado nesta manhã, porque é para você. Irmãos, estamos chegando no último momento da história da Terra. Está acabando. Estamos indo embora. Nosso Redentor está passando os últimos nomes no santuário celestial, onde entrou por nós. Onde entrou como juiz. E de lá sairá para buscar a família humana que ele tem nessa terra de volta para os redis do redil celestial. Então eu queria pedir a você agora, abaixe a sua cabeça e peça, em nome de Jesus, abaixe a sua cabeça e peça, Senhor, me ajude, ilumina minha mente, ajude meus filhos, ajude as crianças a ficarem bem quietinhas, me ajude a passar esses momentos aqui em completa presença de Deus. Fale com o Senhor. É você e Deus agora. Pai Santo, misericordioso Deus, bendito seja o teu nome pela chance de ter a Bíblia aberta, ter pessoas aqui conosco e estarmos envolvidos contigo de maneira tão especial. Pai, nós não podemos fazer isso sozinhos. Se não for a unção do teu Santo Espírito, nós não conseguiremos. Eu lhe imploro que em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus e méritos dele, nós possamos receber o teu Santo Espírito em profusão nesta manhã. Queremos ser convertidos, queremos ser envolvidos 100% na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que um minutinho antes de Jesus voltar ao céu, um pouquinho antes, o Senhor Jesus fez uma coisa muito importante nessa terra. Após morrer, e esta parte eu queria muito que vocês compreendessem, após morrer, o Senhor Jesus fez uma coisa importantíssima. Ele, além de pedir para Maria Madalena não tocar nele, ele disse para ela, não me toques porque eu ainda não fui para meu Pai. Lembra-se disso? Está lembrado disso? E ele foi ao céu e voltou
e permitiu que fosse tocado. Foi isso ou não foi que aconteceu? Agora eu peço que em nome de Jesus você perceba o que aconteceu. Jesus passou aqui ainda 40 dias com os discípulos, para que os discípulos se acostumassem com sua forma física. E diz que Jesus andou entre as pessoas que tinham-no matado. Olha que coisa séria. Não foi mais perseguido, não foi incomodado, de forma nenhuma ninguém incomodou. Ele andou pelas mesmas ruas de Jerusalém, estava com as mesmas pessoas, caminhou entre elas da mesma forma, não se escondeu e estava ali. Alguma vez você já se perguntou por que ninguém foi atrás dele tentar matá-lo novamente? 40 dias ele esteve aqui. Por que não foi feito isso? Por quê? Porque Jesus, olhe bem, não estava mais sob a mão do inimigo. Abra bem seus ouvidos. Quem estava por trás daquelas pessoas que fizeram e tomaram aquela atitude contra Jesus era o próprio Satanás. Era Satanás que estava agindo. Quando Satanás viu, não tem mais jeito, agora eu vou incomodar outras pessoas. Eu não vou incomodar mais o Filho de Deus. Eu agora não vou trazer mais problema para o Filho de Deus, não tem mais o que fazer. E Jesus, então, vai andando com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras, porque ele tinha marcado um encontro. Sabe que encontro ele tinha marcado? Era o seguinte: eu quero me encontrar com vocês num certo local. E lá ele foi. Quando ele está subindo, gente, esta montanha, e os discípulos junto com ele, e mais um grupo de pessoas que tinha sido chamado, Jesus vai dizendo o seguinte, as palavras de Jesus para o povo foram as seguintes, não se turbe o vosso coração. Fique tranquilos, tudo vai dar certo, não precisem ficar preocupados. É-me dado todo o poder no céu e na terra, ele disse. Eu vou subir para o meu Pai, mas não se preocupem. Jesus dizia isso todo o tempo. E quando chegou num certo local, Jesus foi levantado da terra na frente dos olhos das pessoas. Vocês sabiam que Jesus estava 33 anos longe do céu? E os anjos, morrendo de saudade da companhia maravilhosa de Jesus, tinham composto um hino de surpresa para Jesus. Um hino especial, a melodia e a letra bonita que estava lá em Salmos. E esta música seria que receberia Jesus nos portais do céu. Quando Jesus está subindo, levou uma multidão de pessoas com ele. Vocês sabiam disso? Quantos de vocês sabem que pessoas ressuscitaram junto com Jesus no dia que ele ressuscitou e essas pessoas foram para o céu? Quantas sabem disso? Ok, as outras não. Então eu preciso abrir e mostrar isso na Bíblia. Mateus capítulo 27, rapidinho por favor, para que vocês possam ver. Mateus 27, por favor observem aqui, uma multidão que subiu com Jesus. E vocês precisam ver isso, para que pela graça e poder do Senhor, vocês não sejam confundidos, mas crentes. O que é um crente? Aquele que crê, tá bom? Mateus 27 diz o seguinte, verso 51. Neste instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olhe para cá. Quem eram estas pessoas que na hora que Jesus disse assim, está consumado, na tua mão, Senhor, entrego o meu espírito. Na hora que Jesus disse isso, quando ele entregou a vida dele na mão do Pai, os corpos que estavam na terra, no grande terremoto, foram jogados para fora. Corpos que tinham sido mártires durante todos os tempos, naqueles 4.000 anos, até Jesus morrer. Só que quando Jesus saiu do sepulcro, Jesus saiu dizendo a seguinte palavra, seguinte frase, eu sou a ressurreição e a vida. Nesta hora, esses corpos que foram jogados fora
ressurgiram. Pessoas de todas as eras, de todas as estaturas, mártires de todos os tempos, entraram na cidade e falaram com muitos. No dia que Jesus subiu e foi encontrar-se com o Pai, eles foram levados como primícias diante de Deus, como prova de que ele ressuscitou. Agora presta atenção como foi isso. Está o Senhor Jesus subindo, gente, olha que coisa linda. E os anjos que acompanhavam Jesus eram dois. Dois anjos acompanharam a vida de Jesus todo o tempo. Você e eu temos um anjo que desde que a sua mãe esteve grávida, eles foram enviados para estar com esta mãe e com este bebezinho que era você. Toda a sua vida você foi acompanhado por anjos. A sua mãe teve 2 anjos na época que estava grávida. A mamãe, a única época que tem 2 anjos é quando ela está gestante. No momento em que o bebê nasce, o primeiro a receber a criança é o anjo destinado pelo céu. Você foi acompanhado durante todo o tempo de sua história. A gente pensa que o último a sair do cemitério, quando um de nós morre, é a pessoa que mais ama, é a pessoa da família. Não é. O último a sair de lá, abre bem o seu ouvido. O último a sair é o anjo. E ele volta diante de Deus e diz: Pai, em tuas mãos entrego agora todo o resultado dessa vida. Porque este anjo passou a vida toda escrevendo o que você fez, sendo testemunha do que você fez. Não para te condenar, mas para achar um jeito de te salvar. O anjo escreve para descobrir uma forma de cuidar de você. E pasme ao que eu vou te dizer agora. Nunca mais esse anjo vai cuidar de ninguém. Abre o ouvido e ouça agora, para você agradecer muito a Deus quem está cuidando de você. Este anjo não cuida de 2 pessoas no planeta Terra. Você é a única pessoa que ele vai cuidar durante toda a existência dele. No dia que um filho de Deus ressuscitar nesta terra, quem é que vai lá no túmulo? Anjo é onipresente? Compreendeu agora? Sim ou não? Um anjo, você não compreendeu? Pois então agora abre bem o seu ouvido. Um anjo só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Na hora que uma pessoa ressuscitar, ele tem que estar lá. A Bíblia diz isso. Ele não pode estar em 2, 3 túmulos, nem 10, nem 200, nem 1000. Ele só pode estar no céu. Ele te acompanhará até a nuvem. Ele te acompanhará até o céu. Ele não pode fazer isso com um grupo imenso. Entenderam? De várias eras. Não tem como. O anjo cuida só de você. Imagina que coisa linda ele poder dizer: este é o meu troféu que eu tenho nessa terra, esta pessoa. Agora veja, Jesus não. Jesus tinha 2 anjos. 2 anjos acompanharam a vida de Jesus todo o tempo. E quando Jesus foi subindo ao céu, aqueles 2 anjos foi os que estavam levando e estando com Jesus na nuvem. E eles olharam lá de cima para baixo e ficaram com pena dos discípulos olhando para Jesus. E foram estes 2 que voltaram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará do mesmo modo que o viste subir. E voltaram correndo para continuar com Jesus, porque eles queriam estar cantando aquele hino que eles tinham composto. Eles faziam parte do coro celestial. Irmãos, quando Jesus está subindo então, aí Jesus passa pela nossa atmosfera, passa por todos os planetas, Jesus passa pelo primeiro céu, pelo segundo céu, e quando ele vai chegando na porta do céu, que é Betelgeuse, você sabia que Betelgeuse é a porta do céu? Aquela estrela é ali a porta do céu. Foi isso que Davi viu. Agora te assuste. Presta atenção que bonito que você vai ouvir. Um grupo de anjos está aqui nesse lado e outro grupo aqui. E Jesus passaria pelo meio. Eram 2 paredes de anjos. E um lado dizia: levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. E outro grupo respondia, mas quem é o Rei da Glória? E o grupo de cá dizia, o Senhor forte e poderoso, o forte na batalha, este é o Rei da Glória. E o grupo dizia, mas quem é o Rei da Glória? Eles amavam responder, é Ele, o poderoso. E eles diziam, abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Irmãos, diz que nunca um anjo cantou tão bonito quanto nesse dia de esperar Jesus retornar ao céu. E as portas foram abertas. Sabem quem foi que abriu a porta do céu para Jesus entrar? Quem foi que abriu os portais celestes para Jesus entrar? Moisés. Moisés abriu. Isso está escrito no livro Desejado de Todas as Nações. Moisés abriu as portas. Imagina que coisa linda. E então Jesus entrou. Quando Jesus entrou, havia lá representantes de todos os mundos. Os mesmos representantes que fizeram parte, onde está Alessandra e Sebastião. Vocês fazem parte do grupo da administração da igreja. No céu existe um grupo de administração. São representantes de todos os mundos. Eles estavam lá quando Satanás foi expulso. Eles estavam lá para decidir, Satanás precisa ser expulso. Mas quando Jesus voltou, estes mesmos estavam lá. Quando Jesus voltou ao céu. E eles estavam prontos. Um anjo estava com a coroa na mão para coroar Jesus rei. E quando Jesus entra com aquela turma de salvos, aconteceu uma coisa interessante. Os anjos vêm correndo, aquela música linda sendo cantada, e então vem trazendo a coroa para colocar na cabeça de Jesus. E Jesus, com um gesto, levanta a mão e diz, ainda não. Aponta para o grupo de redimidos e pede licença para ir até o Pai. Irmãos, quando eu leio estas coisas que Jesus pediu licença para ir até o Pai, eu fico pensando quão atrevidos nós somos. Nós somos deselegantes e mal educados. Nós somos rebeldes demais. O Filho, aquele que era dono do céu, ele pediu licença e diz que chega na presença do Pai e diz, Pai, aqui estou eu com os filhos que me deste. E o Pai diz, eles são aceitos no amado. E aí então acontece uma frase de Jesus. Jesus aponta para o planeta Terra, irmãos, de lá de onde ele estava, ele apontou para o planeta Terra e pedindo, não quero ser coroado agora. E apontando para nós diz, quero que onde eu estiver, eles estejam também. E o Pai desce do trono e abraçou Jesus nessa hora, diante de todos os mundos, irmãos. Você sabe por que o Pai abraçou Jesus? E é nos dito que não era Jesus que estava sendo abraçado. A quem ele representava nessa hora? A quem Jesus representava? Representava você. Diz que o Pai vem e abraça Jesus. Abraça. Diz que esperaria o tempo em que nós estivéssemos presentes para ver Jesus ser coroado. 2000 anos são passados desde que essa situação aconteceu. 2000 anos, irmãos. Nesses 2000 anos nós temos essa parte da história, sangrenta história dos seres humanos, onde o Senhor Deus conseguiu redimir tantas pessoas, e onde eu nasci, e onde você nasceu também, e tivemos a chance de nascer, a chance de participar destas coisas, a chance de fazer parte desse momento glorioso. E então Jesus entra no lugar santíssimo para nos defender. Irmãos, eu queria que agora, em nome do Filho de Deus, eu queria pedir que você segurasse o fôlego e não se mexesse da cadeira agora. Porque o que eu vou te contar é o fechamento do que nós estudamos a semana. Raciocina bem o que você vai ouvir. Irmãos, vocês sabem como era composto o sinédrio no passado? O sinédrio era que era responsável por julgar os culpados na época de Jesus.
Jesus foi vítima do Sinédrio? Sim ou não? O Sinédrio era composto por 71 homens muito sábios. Eram homens velhos, experientes, capazes. Eram homens em quem se confiava. Quantos homens? 71. E quando alguém vinha na frente do Sinédrio, não vinha se alguém tinha dúvida que a pessoa era culpada. Só vinha se tinham certeza de que eram culpados. Entenderam isso ou não? Então a pessoa não tinha advogado de acusação, porque eles já estavam culpados. Só vinha para receber a sentença. Entenderam? Ah, mas aí você me pergunta, mas para que homens sábios se é só para condenar? Não era para isso que servia. Não era para isso que servia o Sinédrio. Deus mandou criar o Sinédrio e colocar homens sábios para que eles arrumassem um jeito de salvar o condenado. Não era para condenar, condenado já estava, era para salvar. Como que alguém provava que era sábio? Quando encontrava um jeito de salvar. Quando encontrava um modo de salvar. Quando encontrava um jeito de restaurar a pessoa. E ali, irmãos, 71 sábios, atrás deles, numa fileira anterior, ficavam 210 candidatos a sábios. Vocês sabem como é que funcionava? Rapazes ficavam atrás, ouvindo atentamente os sábios arrumarem um jeito de salvar. Era ouvido do mais novo até a última voz, que era do mais velho. Se os 71 não encontrassem um jeito de salvar, passava a oportunidade para os 210. Se alguém dos 210 encontrasse um jeito de salvar, tomava o lugar de um deles, porque era considerado sábio, porque salvou alguém. Mas se o 210 não encontrasse um jeito de salvar, ainda tinha uma semana de prazo. O culpado tinha ainda uma semana. Sabe o que eles tinham que fazer? Saíam na rua, próximo aonde morava o culpado, perguntando: alguém sabe de alguma coisa que possa salvar este culpado? Alguém sabe de alguma coisa? Por favor, me ajudem a salvar. E quando encontrava alguém que dizia: eu vi uma coisa que pode ajudar, eles pegavam uma trombeta e tocavam, e chamavam os colegas e diziam: amém, encontramos um jeito de salvar. E voltavam no Sinédrio e tentavam salvar o culpado. E muitas vezes, culpados eram salvos assim. Olha para cá. É assim que acontece no céu. O céu se reúne para salvar, não é para condenar. No céu, o juízo se levanta, não é para encontrar erros em você. Todos nós já somos culpados, já somos condenados. O céu encontra um jeito de salvar. Quando olha para nós, eles sabem, eles acompanharam quem foi seu pai, quem foi seu avô, quais são as tendências que você tem. Eles sabem por que você cometeu tal coisa. No céu se faz uma conexão completa para entender por que você age como age e lutam a seu favor. Mas também se sabe todas as chances que você teve, toda a oportunidade que você teve. E hoje Deus está dando outra oportunidade para a nossa vida. E o que Jesus está fazendo no lugar santíssimo? Lutando para nos salvar. Ele é o nosso representante. Quando o meu nome é chamado, Maísa, quando os livros são abertos, Jesus comparece e diz: eu sou Maísa. Irmãos, não pode ter honra maior do que essa, de saber que o meu Redentor, aquele que sem pecado algum subiu ao céu, me representa. Eu que sou uma miséria humana, ele me representa no céu. Isso é receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Você dizendo: Senhor, eu quero que tu me representes. Toma minha miséria e me dá o seu valor, os seus méritos. Mas um dia chegará o momento em que Jesus dirá assim: está feito. Irmãos, ouçam o que essa serva precisa dizer a vocês.
esse dia está chegando. Se eu pudesse, diante de todo o universo, te dar uma data, eu daria. Mas eu não posso fazer isso. Mas eu posso dizer a você que está mais perto do que eu consigo dizer. Nunca aconteceu dos planetas, mundos, todos estarem tão envolvidos com o planeta Terra como agora, mas também nunca aconteceu de todos os países do planeta Terra estarem em sofrimento, angústia entre as nações, como está agora. Irmãos, nós nunca tivemos uma fase como esta. E você sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Você sente isso, você percebe. Quem tem um pouco de visão tem percebido que o planeta Terra parece uma panela de pressão prestes a explodir. O Senhor Deus tomará o controle, irmãos. Ele virá para redimir os seus, levar embora quem não se parece com esse planeta. Eu não sei se você já notou, não tem mais comida para nós. Toda a comida do mundo está contaminada com alguma coisa. Nós, para podermos vencer os últimos dias, não podemos comer qualquer coisa. Você sabe disso ou não? Se você quiser ter forças e capacidade e poder, você vai ter que entrar na alimentação natural que Deus programou. Abre bem o que eu vou te falar. Não é pecado comer carne. É pecado o resultado que a carne traz no seu corpo. Você ouviu o que eu estou lhe dizendo? Não é pecado, olha bem, é pecado ficar sem fazer exercício físico, é pecado dormir tarde, é pecado não respirar direito, é pecado não tomar água, é pecado, uma série de coisas, irmãos queridos. É pecado encher a cara de açúcar. Por quê? Porque isso embota a tua mente, te tira a capacidade de entender o céu. Não te dá a condição de conversar. Irmãos, é uma delícia estar em contato com o céu. E você tem que estar em contato com o céu. Você tem que experimentar isso. Você tem que experimentar a atuação celeste na sua vida. Não é só o diabo que fala com os dele. Deus fala com você. Você é do Senhor. Você pertence a Deus, foi resgatado por bom preço. Confie que o Senhor Deus pode falar com você. Em Joel está escrito que Deus falaria. E no primeiro hino que foi cantado hoje de manhã está escrito isso. Eu quero este poder. Não foi isso que cantamos? Isso é verdade. Irmãos, peçam a Deus a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Eu vou te perguntar. Você já ouviu Deus falando com você? Eu estou falando de forma audível. Você sabia que você precisa ouvir isso? Peça. Mas peça hoje. Peça. Peça para Deus falar com você. Preciso contar uma coisa rapidamente aqui para você agora. Abra bem seu ouvido. Uma amiga nossa chamada Rose, ela chegou aos Estados Unidos com 2 meninas depois de um casamento fracassado. E ela foi morar na parte dos Estados Unidos onde mais imigrantes vinham. Te assusta aqui agora. E esses imigrantes chegavam ali e tinham mais problemas com a imigração do que qualquer outra parte dos Estados Unidos. Existem leis de imigração diferentes, onde nos Estados Unidos se pega mais forte em certos estados do que outros. E ela foi exatamente para o lugar mais difícil. E eu falei para ela, Rose, por que você quer ir para esse lugar, minha filha? Venha para cá, perto da gente. Ela falou, não, Deus me mandou para cá. E ela comprou um carro bem velho. E o carro bem velho dela dava muito problema. E Rose colocou as 2 meninas dela, que eram bem pequenininhas, atrás do carro, e começou a fazer limpeza em casas lá, neste estado onde ela estava. E ela disse que orava a Deus, Senhor, não deixa a imigração me pegar. Eu tenho 2 meninas, tem misericórdia de mim. Por favor, me arrume os documentos desse lugar. E Rose disse que numa certa noite, ela vinha voltando com o carro dela, e o carro dela deu problema numa rua escura. E naquela rua escura, ela disse que ela orou no mesmo minuto, botou a mão para trás, segurou as mãos das filhas e falou, Senhor, não deixe um policial aparecer aqui. Porque nos Estados Unidos, você estragou um carro, 2 minutos depois eles aparecem. Parece que eles brotam do chão, viu?
É muito rápido para eles aparecerem. E aí ela botou a mão para trás e orou. Ela disse que no momento que ela acabou da oração, parou atrás do carro dela um carro de policial rodando a luz vermelha em cima. Ela disse que segurou a mão das meninas de novo e falou: Senhor, eu vou ser deportada. E eu lhe imploro que cuide das minhas meninas. Tem misericórdia, Senhor. Eu lhe pedi para o policial não vir. E por que que o policial está aqui? Ela disse que o policial veio, e eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos ele olha pela placa. E na placa ele já sabe até a última compra que você fez. Se aquele carro está no nome da pessoa, a pessoa então, ele já sabe toda a vida dela, sabe se é documentado, se não é documentado. Quando ele vem na janela para conversar com a pessoa, a orientação que nós temos é ficar com as duas mãos no volante. Você não pode botar a mão para baixo nem para cima, nada. Se você colocar a mão para baixo, ele saca uma arma. Então você já sabe que tem que segurar o volante. E o policial veio e bateu no vidro, ela baixou o vidro, ele disse: boa noite, senhora. Ela, boa noite. Aí ele disse para ela: me passa seus documentos. E o pneu da Rose tinha estourado. E ela olhou para ele, neste momento, neste segundo, um homem com um truck bem grande, um desses carros parecido caminhões, americano, parou do lado deles e falou com um policial. Ela falava muito pouco inglês, mas falou alguma coisa, o policial deu atenção para o americano e os dois começaram a tirar o pneu. Ela disse que não entendeu nada, ficou olhando aquilo. E ela disse que trocou o dois trocaram o pneu, pegaram o step também estava estragado, foi lá mandar arrumar, etc. Só que aconteceu uma coisa. Ela disse que o homem, depois que arrumou o step e o pneu dela, pegou um cartão e deu para ela assim no vidro do carro e disse: me procura que eu quero te dar pneus novos. E ela disse que não entendeu nada e falou assim para ele: muito obrigado. Ele disse: não agradeça a mim, agradeça ao Deus do universo, porque eu estou a comando dele. Mas não parou aí. Rose disse que pegou o carro, saiu correndo porque percebeu que o policial e o homem eram amigos. Ela falou: esse homem deve ser muito importante para o policial dar atenção para ele. Foi embora. Ela disse que chegou em casa aliviada com as duas filhas e então pegou aquele cartão. Demorou 9 dias para procurar o homem. Só que no cartãozinho estava escrito ali o nome dele e pediu para as meninas telefonarem. As meninas telefonaram. E ele disse: vai na loja tal, que lá estão os pneus para sua mãe. E ela pegou as meninas, saiu de manhã, chegou na loja, entregou o cartãozinho e disse: tem pneus aqui para mim. O rapazinho botou lá no computador e disse: não tem pneus aqui para você. Aí ela disse que ficou com muita vergonha, falou: nossa, eu confiei num estranho. E pegou o cartão e foi saindo da loja. Quando ela está saindo da loja, um homem vestido com as roupas de trocar pneus, veio onde ela estava e disse: Rose? Ela falou sim. E falou: e você é Camila e você é Priscila. Ela olhou e falou: sim, somos nós. Ele falou: me siga que eu estou com seus pneus. E foi atrás, no local onde troca pneus, trocou os 4 pneus dela. Aí deu um estalo na cabeça de Rose. Rose pensou: eu não falei o nome das minhas meninas, como é que esse homem sabe? Ela foi até ele e falou: para aí, não continue trocando aí. Como você sabe o nome das minhas meninas? Diz que o homem, agachado como estava, virou para ela e disse: eu já te disse, eu sei quem vocês são. Vocês são aquelas que oram de madrugada. Saibam, eu estou a comando do Deus do universo. Rose disse que paralisou assim, ficou olhando para o homem e ele pediu: pode ir embora. Ela tem certeza que era um anjo que veio trocar pneus de uma mulher perdida num lugar lá nos Estados Unidos. Vocês acreditam em coisas assim? Eu tenho certeza absoluta de coisas assim. Rose me mandou um recado: Maísa, conte isso onde você for. Deus pode ouvir você. Deus te ouve. Você é o amor de Jesus. Você é a razão pela qual Jesus está no céu. A única razão da vida de Jesus
É você, moça. É a sua vida. Você é a razão da vida de Jesus. E esse Jesus vai ter que vir na terra levar embora os que são dele. E com muita dor no coração, os outros morrerão pelo esplendor de sua vinda. Os que não quiserem servir ao Senhor. Subiremos e ficaremos 1000 anos com o Senhor no céu. Alguma vez você já parou para pensar por que 1000 anos? Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para os seus. Irmãos queridos, não tem ideia, você não tem ideia de como vai ser entrar pelos portais do céu. Irmãos, são 12 portas. 3 portas de um lado, 3 portas do outro, 3 portas do outro e 3 aqui. Cada porta tem o nome de um filho de Jacó. E na base tem o nome de um discípulo que tinha o mesmo temperamento do filho de Jacó. Presta atenção nisso. Então, quando você chegar nas portas do céu, são 12 portas e cada uma delas dá uma avenida para o ponto central. Conseguiu imaginar isso? Conseguiu imaginar ou não? Cada porta tem uma avenida que vai dar lá no centro. Quem está no centro? O Pai. O trono de Jeová. O Deus eterno. Aquele Pai, Elohim, está sentado no trono, aguardando todos os filhos que vão entrar por todas as portas, os remidos de todas as eras. Porque daqui uns dias, quando Jesus voltar, ele virá, irmãos, e ele vai chamar da terra todos os que dormiram. E vocês sabem como é que vão ressuscitar os salvos nessa terra? Vocês sabem? Abram bem os ouvidos agora. Meu filho vai ressuscitar. Meu pai vai ressuscitar. Um anjo trará uma criança nos meus braços. Uma criança que nunca mais vai morrer. Que eu não me preocuparei com nada mais para a criação dele. Irmãos, sabe como vai ser? O Senhor Jesus ali na nuvem vai dizer assim: despertai, despertai, vós que dormis no pó e surgi. Nessa hora, irmãos, de todos os cantos da terra vão se levantar pessoas de todas as eras. Antes do dilúvio, todas as pessoas que foram salvas vão se levantar. Os salvos ouvirão a voz de Jesus e sairão do túmulo dizendo: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a sua vitória? Diz que numa voz só, todos os mortos dirão a mesma. Diz que o planeta inteiro estremecerá com a voz dos mortos que morreram no Senhor. E eles ascenderão nas nuvens, irmãos. Eu vou subir abraçando uma criança. Sabe o que é isso? E eu vou poder dizer para essa criança: eu sou a sua mãe. Que glória, irmãos, que bênção. Meu pai vai voltar, irmãos, à vida com 33 anos. Meu pai morreu velhinho, morreu sem uma perna, irmãos. Meu pai morreu doente. Meu pai foi indo aos pedaços, foi arrancado aos pedaços. A história desse mundo, que miséria. Mas quando ele voltar, ele vai precisar me procurar e dizer: Maísa, eu sou seu pai, Maísa. Eu vou dizer: papai, como o senhor está jovem? Ele vai dizer: é assim, porque nós estaremos novamente, pela graça e poder de Deus, mais bonitos do que nunca estivemos. Isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestirá de imortalidade. E ao viajarmos, irmãos, entraremos por aquelas 12 portas, cada um pela porta que se parece com o seu temperamento. Você ouviu isso? O seu temperamento. Você tinha o temperamento de quem? Você tem o temperamento de qual filho de Jacó? Qual deles é o seu? Qual que é que você pertence? 2 deles foram tirados fora. Ouça aqui, ó. 2 deles foram tirados fora. Foi tirado fora Dan, porque falava mal dos outros. Deus não quer no céu nenhuma pessoa que fale mal dos outros.
Foi tirado também Efraim, porque era idólatra. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. E Deus substituiu esses 2 lugares pelos 2 filhos de José. Vocês ouviram isso? E então, pela graça e poder de Deus, olha que coisa linda. Ali estão os filhos de Deus, de todos os 4 cantos, entrando e chegando na mesma hora diante do trono. Irmãos, diz que nessa hora, Jesus, que tinha vindo em resgate dos filhos de Deus, chega na presença do Pai e fala de novo a frase: Pai, aqui estou eu com os filhos que me deste. E o Pai vai dizer, eles são aceitos no amado. E diz que então Jesus vai nos levar numa grande mesa, que nós temos ali o nome de cada um deles na mesa. E onde Jesus vai se cingir, ele mesmo, e vai servir cada mesa. Podem imaginar isso? Por que a Jesus é que serve? Porque não é um representante de outro mundo. Porque não é o anjo mais simples que vai servir. Porque no céu é diferente da terra. Lá, quem é o maior é o que serve. Entre nós tem que ser assim. O maior entre nós deve ser o que mais serve. Irmãos, 1000 anos vamos passar vendo nos registros por que alguns não estão lá. E por que alguns estão. Gente que você nem imaginava vai estar lá, viu? Quero que você saiba. Gente que tomou na mão o sacrifício de Jesus. Passado 1000 anos, é chegada a hora de Jesus voltar à terra. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas quando o Senhor Deus descer para esta terra, a cidade santa descerá vazia. Vocês sabiam disso? Pois saibam disso. Eu quero que vocês abram o livro Grande Conflito. Quem tiver aí, por favor. O livro Grande Conflito no telefone de vocês. Quem tem? Capítulo 42, por favor. Quem tem o livro Grande Conflito, capítulo 42. Estes últimos 10 minutos que nós temos vai mudar sua vida. Por favor, em nome de Jesus, apronte-se para carregar um tesouro nessa manhã. Livro Grande Conflito, capítulo 42. Eu quero mostrar uma coisa para você. Quem conseguiu aí, é só ir nos livros Ellen White Book e ache, por favor, esse material agora. Por favor, em nome de Jesus, e encha seu coração. Quem achou, por favor, levanta a mão. Quem achou? Ai, que ótimo, vários encontraram. Portanto, eu vou dar continuidade. Olha para cá agora. Mas o capítulo é o mesmo, 42. Também. Tá bem? É o último capítulo do Grande Conflito. Irmãos, se assustem agora o que vocês vão ouvir. Irmãos, estamos no ano agora de 2023, não é isso? Sim ou não? Daqui uns dias Jesus vai vir nas nuvens dos céus. Com quem ele virá? Respondam. Quantos anjos? Irmãos, abram bem os ouvidos. Todos os anjos do céu, todos, virão com Jesus. O único que ficará no céu é o Pai. Com o coração batendo assim, ó. Tum, tum, tum. Porque vai ser a primeira vez que ele será visto por nós. Ele vai estar esperando. Imagine como vai ser a vinda de Jesus quando ele vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá vem vindo ele, irmãos, nas nuvens do céu, com todos os anjos do céu. O céu vai ficar em completo silêncio, aguardando os remidos do Senhor. 1000 anos vão se passar. Nós teremos subido, teremos feito todo o trabalho de olhar os livros. Depois de 1000 anos, Jesus volta para essa terra e a cidade santa junta. A minha pergunta é, olha aqui a minha pergunta. Com quem Jesus vai voltar quando ele vier depois do milênio? Depois de 1000 anos, é o que eu estou perguntando. Hã? Gente,
Olhem que coisa linda. Pessoal, a coisa mais bonita. Olha que coisa preciosa. Olha isso aqui. Ao fim dos 1000 anos. Gente, que ninguém converse agora. Eu imploro em nome de Jesus. Sabe por quê? É a sua chance de aprender um negócio glorioso a seu respeito. Aqui está falando de você e de mim. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra. É acompanhado pela multidão de remidos e seguido por um cortejo de anjos. Com quem ele volta? Com quem, irmãos? Quem que vai voltar nas nuvens dos céus? E junto com Jesus, igual os anjos, vão voltar daqui uns dias. Irmãos, nós vamos estar voando junto com Jesus em direção à terra. A cidade santa vai estar vazia. Sabia disso? Jesus vai voltar, a cidade santa vai estar descendo e a gente vai estar voando ao redor da cidade santa. Olha isso aqui agora. Deixa eu continuar lendo. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. O que ele faz? Ele ordena quem? Aos ímpios mortos que ressuscitem. Agora olhe. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Irmãos, os primeiros que ressurgiram 1000 anos antes, acordam com a louçania da beleza e a saúde da ressurreição. 1000 anos depois, os ímpios ressuscitam como? Irmãos, no mesmo fio de pensamento que morreram. O que morreu assim na guerra, dizendo assim, vamos avante, e morrer, a flecha passou, ele acorda falando ante. Você sabia? Ele acorda no mesmo fio de pensamento que morreram. Uma pessoa que morreu correndo de um policial, acorda procurando cadê o policial que estava atrás dele. As pessoas que morreram com câncer, apodrecidas, que morreram no acidente de trânsito, acordam naquele momento. Quando eles acordam, eles percebem, gente, pensamento pavoroso, acordar na segunda ressurreição, pensando que é a primeira. Avante, olha isso aqui. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Posso comentar uma coisa com vocês? Ontem à noite eu disse para vocês que a coisa mais dura que me aconteceu na vida não foi a morte do meu filho, não foi a perda da minha família, não foi o sofrimento e privações que eu passei. Não foi. Irmãos, eu sei sofrer. E eu louvo a Deus por todo o sofrimento. O momento mais duro que eu passei foi ter que pregar algo que não fui eu que escrevi, que foi Deus que escreveu e que é minha obrigação dizer, e as pessoas não acreditarem. E depois de não acreditarem, me perseguirem e me judiarem, porque eu tive que dizer isso. Hoje lá no grupo eu vou ter que colocar para vocês uma parte do que eu estou falando. Por exemplo, qual é a comida do povo dos últimos dias? Deus está tentando trazer você de volta ao original. Mais perto do Éden. Deus não quer te colocar lá onde o pecado existiu. Ele quer trazer você para onde você merece. Para o melhor. Existem coisas que Deus nem chama de alimento. E nós chamamos de alimento. Você tem que pensar sobre isso. Tem que raciocinar sobre isso. Avante, olha o que está escrito aqui. Todos os olhares daquela vasta multidão voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. A uma voz, todos os ímpios exclamam, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabia que todos os ímpios, inclusive Satanás, na hora que enxergarem Jesus, quando eles estiverem ressuscitados, vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Por que eles vão dizer isso? Não é a força da convicção, é a força da verdade que vai tomar conta dos lábios deles. E outra coisa, eu não sei se vocês sabem, mas todos, até Satanás, vão ter que se ajoelhar na frente de Deus e dizer, o Senhor estava certo.
Se todos os anjos, todos os ímpios, todos os justos, todos os seres, tudo que existe vai ter que se ajoelhar na frente de Jesus e dizer, você estava certo. Se vamos ter que dizer isso, por que não dizer agora, enquanto ainda faz diferença? Por que não aceitar que Deus está certo agora? Por que esperar para ser no momento em que você vai estar do lado errado? Deus está dando a chance de dizer hoje. Deus está dando a chance de acontecer hoje. Avante, olha isso aqui, presta atenção. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras dos lábios deles. Irmãos, aí o Senhor Deus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Você sabia que o Monte das Oliveiras é o primeiro lugar que vai estar purificado nessa terra? O fogo vai purificar a terra toda. Mas o primeiro lugar a ser purificado no planeta Terra é o Monte das Oliveiras. Quer ver? Olha o que está escrito aqui. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Descendo do céu a Nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na santa cidade. Quando que então vão entrar na santa cidade? Quando repousar sobre o Monte das Oliveiras. E as portas, irmãos, vão ficar abertas. Olha só, quando Jesus está descendo, vai dizer, ressuscitem. Eles vão ver a cidade santa descendo, eles vão ver os justos entrando na cidade. E Satanás nessa hora vai dizer para todos os ímpios, fui eu que ressuscitei vocês. Todo o reino me foi tirado. Aqueles que estão dentro daquela cidade roubaram meu poder. Roubaram minha capacidade. Eu sou o dono daquela cidade. Gente, no grupo de ímpios vão estar os maiores generais de guerra. Pilatos vai estar lá. Todos os generais que não perderam uma batalha vão estar lá. E vão voltar no fio de pensamento com a mesma vontade de ganhar. E Satanás vai se tornar o rei deles. Eles vão aceitar as informações. E eles vão correr e vão fazer apetrechos de guerras. Para lutarem contra a cidade de Deus. Porque Satanás vai dizer, tá vendo aquela cidade? Vamos tomá-la. E vamos nos apoderar de tudo que está lá. Irmãos, imagine a terra toda quebrada. E só a cidade santa. Que a distância da cidade é de 2.200 quilômetros de um lado. 2.200 do outro, 2.200 do outro, 2.200 do outro e 2.200 para cima. Vocês já viram uma cidade desse jeito? 2.200 quilômetros é muita coisa. Dentro dessa cidade que dá de São Paulo a Cuiabá, esta cidade imensa, ali naquele espaço, olha que grande, vai ter muros de ouro transparente. Quem está dentro enxerga quem está fora. Quem está fora enxerga quem está dentro. Imagine os ímpios olhando de fora para dentro. E quando chega numa certa hora, o diabo vai dar ordem a todos os ímpios para que marchem com todas as bombas, com todo o material para atacar a cidade de Deus. Quando eles fazem um ponto ao redor da cidade santa, diz que o Senhor Jesus, irmãos, encha seu coração agora, meu bem? Encha seu coração agora que você precisa entender uma coisa. Nessa hora, o Senhor Jesus vai subir. Vai subir num trono branco. Na parte mais alta e resplandecente dos muros. E vai se colocar ali em cima, irmãos. Diz que nessa hora, todos os olhos que estão dentro da cidade olham para Jesus. Todos os olhos que estão fora da cidade olham para Jesus. O impressionante acontece agora. Diz que ninguém consegue olhar para nenhum outro lugar a não ser para Jesus. E diz que a beleza é tão grande, nunca Jesus vai estar tão bonito. Diz que a beleza de Jesus é tão impressionante, tão perfeita, tão única, que todos os seres vão olhar para ele. E diz que Satanás vai ficar boquiaberto. Neste momento, irmãos, uma grande tela, como um panorama, passa-se na frente de todos os ímpios. E eles enxergam exatamente aonde erraram.
conseguem enxergar a quem deram ouvidos e as chances que tiveram. Vai estar marcado ali, irmãos, a olhos claros, toda a vida de toda pessoa. O ímpio vai poder enxergar, puxa, eu podia ter vencido e não venci. Todas as chances que eu recebi. Diz que o último momento daquele grande panorama será a vida de Satanás. E ele vai se ver e vai enxergar que um anjo poderoso está do lado de Jesus com uma coroa, irmãos, esperando para coroar Jesus, o Rei do Universo. E diz que nessa hora ele vai olhar e vai dizer, aquele era meu posto. Era eu que deveria estar nisso. E eu perdi. E diz que a vida dele inteira vai sendo passada, desde que ele era um anjo puro e santo, até se tornar uma maldição no planeta. Aí ele olha e fala, realmente eu podia ter vencido. E diz que então é marcado diante do universo naquela grande tela que todos os ímpios estão em alta traição ao governo celeste. E um anjo coroa Jesus na frente de todos os ímpios, de todos os salvos. É o anjo Gabriel que coroa Jesus. E diz que nessa hora, todos os salvos de todas as eras, todos os ímpios, Satanás e seus anjos, caem no chão, ajoelhados, e dizem, tu és justo. E dizem, nós merecemos a nossa condenação. Fogo desce do céu e consome os ímpios. Irmãos, diz que nós teremos os nossos olhos limpos de todas as lágrimas. Mas dos olhos de um não passarão as lágrimas. Quero dizer para vocês que Deus vai sentir falta para sempre daqueles que não o quiseram. Vai ficar claro diante do universo todo de que quem não entrou é porque não quis. Porque todos tiveram a mesma chance, irmãos. Irmãos queridos, diz que o Pai vai olhar. É muito triste ver Satanás morrer, irmãos. É muito triste ver os ímpios morrerem. Um dia foram filhos. E, no entanto, decidiram. E nós vamos ter que aceitar a decisão deles. É a decisão de alguém. É a decisão de alguém. Decidiu, não quero servir. Eles mesmos vão dizer, o Senhor é justo. O Senhor tinha razão e tem razão de não nos deixar entrar aí. Irmãos, fogo vai purificar a terra. Satanás queimará muitos dias, irmãos. Alguns vão morrer rapidamente, como quando você joga um galho no fogo. Primeiro queimam as folhas. Depende do tipo de pecado que a pessoa cometeu. Outros demoram mais tempo, mas quem mais vai demorar vai ser Satanás. Mas purificada a terra, nós sairemos da cidade e possuiremos a terra, como diz em Daniel 7. Construiremos casas, plantaremos vinhas, viveremos para sempre ali com o nosso Salvador. Aqui será o centro do universo. Aqui nunca mais pecado, nunca mais morte, dor ou sofrimento. E a história estará começando outra vez. Cada um terá a sua casa. Cada um terá o seu lugar. Mas existe um grupo que não vai ter casa. Vocês sabiam? Entre os que servem ao Senhor, entre os filhos de Jacó, havia um que não tinha salário. Nem casa, nem nada. Eles viviam para servir a Deus e viviam para servir no templo. Eram os levitas. E o Senhor mesmo dizia, eu sou o salário deles. Quem são estes? Irmãos, estes são os que seguirão o Cordeiro para onde quer que vá. Quando o Senhor Jesus sair desse planeta para visitar os outros mundos, Ele vai levar estas pessoas, estes que não têm casa, porque estes morarão com Jesus. Sabe com quem Jesus vai morar na eternidade?
com estes especiais. Por que especiais? São os que deixarão tudo para servir ao Senhor. Que não se apegam a absolutamente nada. Que a única coisa que querem nessa vida é servir ao Deus eterno. Que se ocupam nessa vida em salvar outras pessoas. Que não querem cuidar e proteger a própria pele. Que a única coisa que desejam é o mesmo que Jesus deseja. Salvar o ser humano. Lutar por quem não merece. Trabalhar por quem não precisa. Olha o que eu vou te dizer. Sofrer as misérias do diabo. Que nem sabe que existe uma vida melhor para eles. Os levitas de Deus nos últimos dias. Os 144 mil. Com eles o Senhor Deus viajará o universo todo. Irmãos, agora veja que tremendo. Pode ser que um dia eu veja meu Jesus pousar num certo local. Maísa, eu preciso que você vá comigo porque eu vou pregar lá em Aldebaran. Falo, pois não, Senhor. E aí eu saio voando com Jesus. Ele talvez me chame para cantar, porque para pregar é ele mesmo. Né? E ele, Maísa, eu quero que você cante um hino hoje, minha filha, no sermão que eu vou pregar. E aí eu vou perguntar, Jesus querido, qual é o título do sermão para eu saber que hino cantar? Aí ele vai dizer, neste sermão que eu vou fazer, ninguém mais poderia cantar, só você, minha filha. Eu, por que, Jesus? Porque eu vou contar lá naquele mundo como foi que eu te salvei. E só você vai poder contar e cantar da história da sua salvação. Então, filha, cante, conte para os outros como foi que eu salvei você. O que foi que eu fiz pela sua história, pela sua vida. Você sabia que cada um de vocês serão testemunhas do que Jesus fez? Em algum momento Jesus contará a sua história. Em algum momento você vai poder, vendo com os olhos da fé, dizer, foi isso mesmo, Jesus. E nós veremos coisas que aqui nos são ocultas. Você vai ver quantas vezes o Senhor te livrou, que caminhos o Senhor Deus teve para você, quais são as coisas que Ele conseguiu fazer na tua história. E que não foi você, foi Ele. Foi Ele que fez, foi Ele que te encaminhou, foi Ele que mostrou. Irmãos, como é bom servir ao Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Por favor, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Que foi escrito para mim e para você. E é um apelo do Deus eterno para a sua vida e para a minha. E hoje pela manhã, pela autoridade que Jesus me dá, como serva do Senhor, irmã de vocês, serva de vocês. Eu sou serva de vocês, meus irmãos. Vocês são os amados de Deus. E eu tenho uma incumbência nessa manhã. Eu tenho uma incumbência celeste para você. Irmãos, eu preciso te dizer umas frases aqui, ó. O Evangelho não é salvação para todos. Você ouviu o que eu disse? O Evangelho não é salvação para todos. É salvação só para os que creem. Para o resto é uma sentença de morte. Quem não crê no Evangelho, morte. Eu preciso que vocês compreendam a seriedade do que é que o Senhor Deus chamou você. Deus não chamou você para viver nessa terra e de alguma forma formar um império. Deus não nos chamou para sermos aceitos, irmão. Você ouviu isso? Não espere ser aceito. Não espere ser aclamado. Não espere que aceitem o que você está falando. Deus não nos chamou para sermos aceitos neste mundo. Não fomos chamados para construir impérios. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua é dizer para o universo todo que Deus está certo e que o diabo está errado. E você só pode dizer isso pelas coisas que você escolhe.
Você só pode dizer isso pelas coisas que você come. Porque Deus tem uma dieta, o diabo tem outra. Você só pode dizer isso pela roupa que você veste. Deus tem uma moda, o diabo tem outra. Deus só pode ouvir isso. Você só pode dizer que Deus está certo pela maneira como você escolhe administrar a sua sexualidade. O diabo tem um plano perfeito para destruir a sexualidade humana. Ele morre de inveja de você. Deus tem um plano também de assegurar a sexualidade humana. E eu preciso dizer isso e que você espalhe nos 4 cantos da terra. Homem sempre será homem para Deus. Mulher sempre será mulher. Não existe qualquer outra coisa híbrida no meio do caminho. E Deus tem poder para tirar qualquer pessoa desse engano satânico da homossexualidade. Vocês ouviram isso? Quer ouvir mais uma outra coisa? O Senhor Deus tem mais para você do que eu sou capaz de dizer ou pensar. Não perca tempo com a ciência dessa terra. Deus tem algo maior para você. Deus tem uma ciência que nenhum explica, mas que você é capaz de entender. Irmãos, há mais de 120, 130 anos, o Senhor Deus já dizia pela boca de uma menina no nosso meio. No nosso meio, ele disse que câncer era virótico. Que existia câncer que era virótico. Agora, esses dias, foi se descobrir isso. Na minha faculdade, irmãos, eu tive que oferecer para a liderança da faculdade o que eles diziam lá, que era para curar a mente. Eu peguei e mostrei no nosso material aonde já tinha sido dito a neurociência de 150 anos atrás, que alguém explicou para essa menininha da nossa igreja. E eu lembro dos meus professores perguntando, onde você descobriu isso? Falei, simples, não fui eu que descobri. Deus mostrou para uma menina na nossa igreja. Você tem um tesouro na sua mão. Você tem um tremendo de tesouro. Sua vida financeira pode ser uma bênção, porque Deus pode cuidar. E eu preciso dizer uma coisa, não seremos mais ricos. Você ouviu? Deus fará com que passe muito dinheiro na sua mão, mas para dar para os outros. Se você quiser servir ao Senhor. Pode escrever, um dia você vai entender o que eu estou falando. Pode ser que agora você nem esteja entendendo. Mas se você se entregar para Deus, você não vai mais conseguir ser rico. Porque tua riqueza não está aqui, irmãos. Sua riqueza está onde? Você pode dizer até que mora nessa rua aí que você mora. Mas você não mora aí. Você está aí para ter um trabalho para Deus. Aonde é sua casa mesmo? Aonde é? Você ouviu isso? Então, em nome de Deus, raciocina. Pela graça e pelo poder de Deus, há mais para você do que você é capaz de imaginar. Há muito mais. Pela graça e poder de Deus, levante-se dessa cadeira no final desse culto e diga, Senhor, obrigada por teu cuidado, por seu amor. Irmãos, olha bem. Se você parar de pensar, o fim reservado ao homem, ao ser humano, ao filho dele nesse mundo, não é felicidade, não é saúde e nem dinheiro. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O fim reservado ao que serve a Deus não é saúde. Pode ser que você adoeça e morra. Não é felicidade. Sua felicidade não está aqui. E nem dinheiro. Seu dinheiro e seus bens são eternos. Ouviu? O fim reservado ao homem não é saúde, não é felicidade, nem é dinheiro. É santidade. Deus não veio salvar ao homem porque tinha pena dele. Veio salvar ao homem porque o havia criado para ser santo. E Deus não vai desistir até tornar você santo. Saiba disso. Deus vai trabalhar pela sua santidade. E a única razão de Deus é isso. Por isso ele pede, ele diz, não faça tal coisa. Porque ele deseja a sua santidade. Porque o céu só tem santos. Você tem que ir para lá, porque lá é o teu lugar. E eu preciso agora terminar esse sermão dizendo para você que pode ser que não dê tempo de eu voltar. Ano após ano nós temos vindo à Europa. Ano após ano tenho vindo, tido chance e oportunidade de participar da sua vida. Mas esse ano meu esposo e eu estivemos ajoelhados diante de Deus. E por algum motivo o Senhor Deus colocou em nosso coração que talvez a gente se veja naquela nuvem agora. Saibam?
Está chegando a hora da gente ir embora, queridos. Está chegando a hora de ir embora desse planeta. E eu queria que você soubesse, em nome do Filho de Deus, que chegou o momento de você deixar tudo. Deixa tudo, irmãos. Invista no que vale a pena. Chegou a hora de, pela graça e poder de Jesus, a sua vida ser entregue nas mãos daquele que nunca perdeu nenhuma batalha. A hora é agora. O momento é agora. Aonde na tua Bíblia diz em Apocalipse 22, eu quero que você leia comigo agora a parte que nos falta. Verso 14. Verso 14 de Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida, e que possam entrar na cidade pelo quê? Pelas portas. Avante. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que pratica e ama mentira. Irmãos, voltem a fazer o pôr do sol. Voltem a guardar o sábado. Voltem à alimentação original. Voltem a vestir-se diferente do mundo. Não bebam o que o Senhor Deus não permite. Irmãos, beber café é pecado. Com todo o respeito do mundo, eu tenho que dizer isso a você. É hoje o dia de deixar. É hoje. Em nome de Jesus. Isso estraga a sua mente. Diminui sua capacidade de chegar perto do Senhor. Bloqueia a tua cabeça. Traz doenças. E você não é um poço de doenças. Santifique a sua sexualidade diante de Deus. Aos adúlteros. Deus irá pedir conta. Se você namora de forma errada, se toca no corpo de alguém, se olha o que não presta dentro da internet, se tem visto o que não deve, é hora de, em nome de Jesus, você consagrar o seu computador e os seus olhos. Você ouviu isso? Você é servo de Deus, não de Satanás. Não permita Satanás judiar de você. Santifique o seu corpo, santifique o seu sexo, santifique os teus ouvidos. Não se envolva com lixo satânico. Não se envolva com quem não presta. Em nome de Jesus. Um rapaz que ama uma moça, ele não toca nela até casar-se com ela. Primeiro porque ela ainda não pertence. É roubo diante de Deus. Uma moça não apresenta partes do seu corpo que não é dela. O corpo dela primeiro é de Deus, depois pertence ao homem com quem ela vai casar-se. Portanto, ela não pode sair mostrando nenhuma parte do seu corpo para ninguém. Essa é a verdade, irmãos, com todo respeito e amor. Eu tenho que lhe contar a verdade. É assim. Queridos filhos, vocês não são pais. Vocês são filhos. Vocês não mandam na casa. Quem manda na casa é Deus. E Deus deu ordem a seus pais para vocês obedecerem seus pais. Queridos filhos, vocês têm que parar de ser exigentes. Tem que se voltar para Deus. E não esperar que seus pais peçam para vocês deixarem de ver o que não presta. A hora é agora. Sejam jovens do Senhor. Há um chamado de Deus para os mais velhos. Há um chamado de Deus para os jovens. Homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Em nome de Jesus. E continua. Verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir estas palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro de Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu vou cantar agora.
E eu tenho um apelo para você. Há alguém que, como eu, deseja diante de Deus dizer: Senhor, eu quero que a minha vida termine aqui e comece diante do Deus eterno. Há alguém que, como eu, quer dizer: Senhor, pela tua misericórdia, eu quero que o Senhor arranque de minhas desgraças, mas eu deponho diante do altar as minhas misérias. Eu quero viver uma vida segundo o teu modelo, eu quero viver segundo o teu pedido, eu quero viver segundo aquilo que o Senhor quer, não quero consultar minha vontade, quero deixar o que o Senhor me pede que deixe. Quero viver uma vida mais pura e santa. Se for o seu desejo enquanto eu canto, levante-se, porque depois disso eu vou orar pela sua vida. Pai, aqui se encontra um filho teu, que já viu milagres e os viveu. A verdade é que eu te conheço muito mais do que mereço. Mas, Pai, tu sabes bem meu coração. Nem sempre é fácil entender teu não. E apesar de estar dolorido, o remédio é teu abrigo. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita e limitada e preciso do Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Renova-me. Renova-me. Preciso de ti. Preciso de ti. Renova-me. Renova-me. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre em mim. É em você, irmão. É em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita, limitada e preciso do Senhor.
Tu és a força que eu preciso para ser quem Tu me confiou. Pois eu sei que sendo menos do que nada, Tu de mim se agradou. Renova o que se perdeu. Eu quero ser um servo Teu. Eu sei quem Tu és, por isso eu creio e peço um milagre em mim. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Renova-me, renova-me, preciso de Ti, preciso de Ti, renova-me, renova-me. Aleluia, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Você aceita se ajoelhar comigo diante do Deus do universo? Vamos lá. Santo Deus, amado Pai Celestial, glórias ao Teu nome, ó Deus bendito, por revelar todas essas coisas que nos dão tanta esperança. Nós Te agradecemos pela chance de estarmos em tão bom lugar, em companhia daqueles com quem iremos morar durante a eternidade toda. Louvamos o Teu nome pelo dom de Jesus. A única razão pela qual isso faz sentido é porque Jesus está conosco. É porque Jesus morreu na cruz. É porque o sacrifício dele foi aceito. Ele é o sacrifício perfeito. É porque Jesus venceu para poder nos dar a vitória. Nesse momento, Senhor, ajoelhados aqui como estamos, queremos Te pedir perdão pela vida que levamos. E Te pedir uma profunda restauração e consagração para nós. Nós não queremos viver a nossa vida, Senhor. Queremos viver a Tua vida e Teus propósitos. Não nos permita sermos confundidos por nossa própria impiedade. Não nos deixe dar ouvidos a nosso gosto, a nosso paladar e a nossa preferência. Ajuda-nos a dar ouvidos à Sua vontade. Realiza a Tua obra em nós. Realiza o Teu poder em nossa vida. Fortalece-nos e vença Satanás em nossa história. Dá-nos o poder que Jesus prometeu. E em Tuas mãos eu coloco agora, em nome de Jesus, todo este grupo que aqui está. Te pedindo que o Senhor fale profundamente com cada um. Que aqui seja o marco, o divisor de águas de suas histórias. E que se há alguém aqui hoje, que por algum motivo, Senhor, o Senhor trouxe para ouvir isto, que seja o dia da conversão. Se houver alguém ainda não batizado, que hoje Tu os batize em nome de Jesus. E que eles saiam daqui com o desejo de entrar nas águas. Pai Santo, em Tuas mãos eu entrego esses últimos momentos do que vou ler. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que a tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Em Tuas mãos entrego o povo e a mim mesma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Que dê um restante de sábado abençoado.